Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre um aspecto da literatura, do nosso hábito de leitura que eu acho muito importante, então eu quero trazer isso aqui para conversar com vocês, que é sobre conhecer o autor dos livros que você leu, pelo menos aqueles livros mais complexos, né, que exigem uma análise um pouco mais profunda. Eu defendo que a gente precisa conhecer o máximo possível da obra, é claro, quando você quer tirar o máximo possível daquela obra. Como eu falei, obras mais complexas, que você vai tirar um tempo ali para você ler, para você se aprofundar naquela obra, né? Então, eu acho um desperdício de tempo, por exemplo, você ler um Thomas Mann sem ser de forma um pouco mais atenta, né? Você não precisa estudar Thomas Mann, estudar as obras do Thomas Mann, ou do Tolstói, ou do Dostoiévski, ou dos grandes autores aí, Machado de Assis, né, para citar um autor nosso aqui brasileiro. Mas se você se prestar uma leitura um pouco mais atenta, você vai conseguir sim tirar muito mais daquela obra. Não tudo, porque esses autores têm muitas camadas, as obras desses autores têm muitas camadas, então você vai precisar de releituras e você sempre vai ali enxergar alguma coisa a mais. Mas é interessante que você sim faça uma leitura mais atenta desses autores e dessas obras que têm mais a nos dizer, né? E aí, um dos aspectos que eu acho que é legal você analisar é o autor. Eu também falo do contexto histórico, né? Eu também falo de analisar todos os elementos da narrativa ali de uma forma mais atenta também. É inclusive o método que eu uso lá no meu clube de leitura, que eu tenho o Clube MSL, se você não sabe, eu tenho um clube de leitura, o MSL, que é um clube online, onde eu faço essa análise bem pormenorizada das obras que a gente lê, e a galera do clube tem um aproveitamento melhor dessas histórias, né? Então eu acho que você pode fazer isso sim. Às vezes não de forma tão aprofundada, porque o clube eu faço para isso, né? Para fazer essa análise bem aprofundada. Mas às vezes conhecer um pouquinho mais, sabe? Do que você tá lendo, do autor que você tá lendo, do contexto que aquele autor ele tá, vai fazer diferença na sua leitura, vai fazer diferença até do tanto que você vai gostar daquele livro ali, porque às vezes você vai enxergar coisas ali que passariam despercebidas, mas que como você conhece o autor, o contexto, analisou direitinho a narrativa, aquilo ali fica evidente e você percebe a genialidade daquele autor, ou você percebe as entrelinhas daquela história, a intertextualidade, né, com outras obras, então fica tudo mais interessante. Então hoje a gente vai conversar aqui sobre essa questão de analisar o autor. É uma polêmica literária isso, porque existem correntes literárias muito diferentes, né, que falam sobre não considerar o autor ou considerar demais o autor. Então eu vou trazer dois nomes aqui importantes da teoria literária, só para ter um embasamento mesmo nesse vídeo, e vou no final dar a minha conclusão, tá? Vou tentar fazer isso de forma rápida, que eu tô tentando fazer vídeos mais sucintos. É difícil para mim que eu falo demais, mas então vamos conversar um pouquinho sobre como analisar o autor numa obra. Existe um teórico muito importante da literatura que se chama Mikhail Bakhtin, que tem um livro que chama Estética da Criação Verbal. É um dos livros dele, eu inclusive tenho alguns livros do Bakhtin ali. E o que o Bakhtin defende é que a gente precisa conhecer o autor, precisa, porque autor e obra para ele são indissociáveis. E aí, por outro lado, a gente tem um outro teórico muito importante, que é o Roland Barthes, que vai defender no seu ensaio A Morte do Autor, que é um ensaio muito famoso aí para quem estuda literatura. Ele vai defender que autor e obra, eles não têm que ser considerados juntos, entendeu? Porque o que o Barthes entende é que quando a gente fala que a gente tem que conhecer o autor para ler a sua obra, a gente está dizendo que a obra tem só um significado, que é aquele ali que o autor pretendia que a obra tivesse. Só que a gente sabe que uma obra, ela tem várias interpretações possíveis, né? As pessoas interpretam aí as mesmas obras de formas muito diferentes. E aí o que o Barthes fala é que se a gente se prende ao autor, não seria possível tirar tantas interpretações assim de uma mesma obra, porque a gente teria que buscar o que o autor quis dizer com aquilo ali. Então ele pede o afastamento completo do autor. Por isso o ensaio dele se chama A Morte do Autor.
Eu vou deixar os links aqui embaixo para esse ensaio A Morte do Autor, que você consegue ler esse ensaio na íntegra. Ele é curtinho, tranquilo de ler, tá? Assim, tranquilo mais ou menos, mas ele é curtinho. E eu vou deixar também o link aqui embaixo pro livro do Bakhtin, se você tiver interesse em comprar o meu link da Amazon. Inclusive, qualquer coisa que você compre aqui pelos meus links, você me ajuda com uma porcentagem, você não paga nada mais por isso e você me apoia aqui o meu conteúdo. Então, eu vou deixar os links aqui embaixo, tanto do ensaio quanto do livro, caso vocês se interessem, tá bom? Mas como vocês viram aí, existem essas duas correntes muito distintas dentro da teoria literária. Uma que defende esse afastamento completo do autor, não, você não pode saber nada do autor. Não é que você não pode saber, mas você não tem que ficar pesquisando o autor para ler a sua obra, porque senão você vai se prender ao que o autor quis dizer e você não vai ter liberdade de interpretar a obra da sua forma. E tem a corrente que diz que sim, você precisa, para entender uma obra, conhecer aquele autor, afinal de contas foi a pessoa que escreveu aquela história e ela colocou ali naquela história coisas importantes que a gente só vai conhecer se a gente conhece a vida do autor, né? São duas correntes, na minha opinião, bem extremas e eu sou da conciliação. Então, o que eu acho, a pensadora moderna aqui, né? O que eu acho que a gente deve fazer, e é o que eu faço, e é o que eu aconselho vocês a fazerem, é sempre procurar esse meio termo entre essas duas correntes, né? Você não precisa saber absolutamente tudo do autor, ou você não precisa levar em consideração só o que o autor quis dizer com aquela obra ali, porque às vezes a gente não vai saber, né? Tem coisa que é impossível saber o que o autor pretendia. O que Machado de Assis pretendia, né? Que a Capitu traiu ou não traiu? O que ele pretendia com isso, né? Qual é o final que ele imaginou? A gente nunca vai saber. Então tem coisas que são impossíveis da gente descobrir mesmo conhecendo profundamente o autor, né? E ao mesmo tempo a gente não precisa ignorar completamente o autor. Por quê? Nós somos fruto do nosso meio, do nosso tempo, nós somos seres dotados de vontades, de crenças, né? Nós somos pessoas únicas, com ideias únicas. E o autor, ao escrever aquela obra ali, ele vai sim deixar um pouquinho de si naquela obra. O Tolkien é um autor que ele falou claramente, né, que ele não queria que a obra dele, O Senhor dos Anéis, fosse interpretada como uma alegoria a nada. Ele disse que não era uma alegoria a nada. Só que quando a gente vai analisar O Senhor dos Anéis, a gente percebe muito do Tolkien, que era um homem de fé, que tinha essa questão da maniqueísta, de bem contra o mal. E quando a gente fala maniqueísta na literatura, às vezes a gente pensa que é uma coisa ruim. Mas não, são as crenças do Tolkien, né? Ele era um homem muito religioso, ele era cristão. Então tem muita referência cristã ali dentro de O Senhor dos Anéis, que são coisas que o Tolkien deixou dele ali. Sem querer, talvez, por querer, não sei, mas mesmo que tenha sido sem querer, ele deixou. Mesmo que seja sem querer, o autor deixa um pouco de si ali na sua obra, né? A gente está lendo agora o Mestre Margarida aqui na leitura coletiva aqui no canal e a gente percebe questões do Bulgakov dentro de O Mestre Margarida. Questões até que nos ajudam a interpretar a obra, né? Questões como, por exemplo, a birra, não vou dizer birra, né? Birra é uma coisa ruim, mas a crítica que ele faz aos intelectuais russos da época de Stalin, né? Que ajudavam a perpetuar o regime, e ele critica isso. E a gente percebe isso dentro da obra quando a gente sabe essa informação da vida do autor. Porque senão a gente pode pensar assim, ah não, o que ele está criticando aqui é a perseguição, né? Que o regime comunista perseguia ali os intelectuais. Mas na verdade não, o que ele está criticando são os intelectuais, não que eram perseguidos pelo regime, mas os intelectuais que coadunavam com o regime. Percebe como que muda completamente a interpretação da obra? E isso a gente sabe conhecendo um pouco da vida do autor. Ou seja, ignorar completamente o autor pode sim, na minha visão, prejudicar a sua interpretação, o seu entendimento daquela obra. É lógico que a partir do momento que você conhece um pouco do autor e consegue enxergar algumas coisas ali nas entrelinhas daquela obra, você não precisa necessariamente chegar à conclusão que talvez o autor queria que você chegasse. Você não precisa ter a mesma opinião que o autor. Se o autor está criticando uma coisa,
Você não precisa necessariamente concordar com a crítica dele, mas você só vai perceber a crítica dele se você conhece um pouco dele, né? Um pouco das ideias dele, um pouco da vida dele, né? Então, eu acho até interessante você conhecer um pouco mais o autor, até para você ser livre de verdade, para ter a sua opinião. Eu sei o que o autor quis dizer, ou eu imagino aqui, pelo que eu conheço do autor, o que ele quis dizer, mas eu concordo. Faz uma análise crítica daquilo ali que você está lendo, pensa com a sua própria cabeça, mas para você pensar com a sua própria cabeça, você tem que ter ali alguma coisa para você embasar essa discussão sua com a leitura, né? Porque quando a gente lê, a gente está conversando ali com aquele livro, a gente está conversando com aquele autor. Então a minha sugestão para vocês é sempre essa: conheça sim um pouco do autor, porque você vai enxergar muito mais coisa ali dentro daquela obra se você conhecer o autor, mas no final das contas forme a sua própria opinião, porque você também não precisa ficar preso ao que o autor quis dizer, né, à crítica do autor. Você é livre para interpretar a obra da forma que você quiser, né? Mas essa interpretação só vai ser completa, ou o mais completa possível, né, se você de fato conhece todos os cantinhos ali daquela obra, e um desses cantinhos é quem escreveu essa obra. Me conta aí o que você pensa sobre isso, qual corrente que mais te agrada, ou você também é do meio termo, eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários, não se esquece de deixar um like, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.